Olá galerinha, como vocês estão? Bem, mais um episódio de Primal Magic, First Ed. Coloquem nos comentários se vocês gostam dessa história inusitada. Então chega de enrolação, vamos continuar a história onde paramos. Era de manhã, os raios de sol estavam entrando pelas janelas de casa, batendo no rosto de um moreno, que acordou muito dolorido. Ruivar. Ai! Como foi que parei aqui? A última coisa que lembro foi ter sido mordido por aquele maldito lobo da lua, disse enquanto passava a mão no ombro com a mordida. Vou ter que tratar isso antes que infeccione, disse Ruivar pegando algumas ervas, as amassando e colocando na ferida. Ai merda, isso dói pra caralho, exclamou Ruivar, com dor e com uma cara fechada. Após isso, ele pega um pano e o amarra em seu machucado, e, logo em seguida, foi até a sua bolsa, onde estava sua caça. Lá estava com carne das caças do dia anterior, porém, elas estragaram por não serem consumidas. Ruivar dá um suspiro, pega sua mochila e joga a carne estragada no lago. Devido ao tempo que ficou na mochila, seria ruim comer ela. Não quero ficar doente ou ter diarreia, pensou Ruivar enquanto jogava a carne no lago, enquanto os peixes devoram os restos da carne. Após jogar a carne no lago, ele começou a relembrar os eventos que aconteceu ontem. Se lembrou de algumas coisas que aconteceram antes de desmaiar, e quando ele tentou acender a fogueira, ele lembrou de uma cena onde ele estava muito fraco e um lobo iria o atacar. De alguma forma, ele lançou uma bola de fogo, que incinerou o lobo. Após relembrar desses eventos, ele tenta refazer o que fez, embora com um pouco de medo, mas falha miseravelmente. Mas Ruivar não desistiria. Ele tentaria mais algumas vezes, porém foi sem sucesso. Então Ruivar ouve sua barriga roncar, e decide tentaria refazer aquilo outra hora, pois estava com muita fome, já que não comeu nada ontem à noite, e infelizmente, estava muito ferido. Então ele optou por verificar as armadilhas, até porque ele não estava em condições de caçar, e se o tentasse acabaria sendo morto. Após verificar algumas armadilhas, Ruivar consegue juntar alguns cobrelhos, espécie de coelho onde na ponta das patas tem uma espécie de armadura de cor cobre, que serve para chutar seus predadores os desorientando, e lagartos pequenos, um lagarto que, quando adulto, podia expelir a lava pela boca quando ameaçado. Ruivar. Para minha sorte e pro seu azar, hoje teremos comida. Após isso, ele vai até sua casa e cozinha os animais e os devora como uma fera esfomeada. Então, após tirar um rápido cochilo, ele tenta novamente usar aquela chama estranha que saiu de sua mão. Após tentar várias vezes, ele respira fundo, se concentra, então ele sente uma energia percorrer seu corpo, até chegar em sua mão, conseguindo soltar pequenas brasas de sua mão direita, deixando-o mesmo muito surpreso e assustado. Ruivar em seus pensamentos. Então, aquilo foi real. Pera, isso não vai queimar minha mão? Pensou assustado, olhando sua mão onde estavam as brasas flutuando, e para sua alegria, sua mão estava como de costume. O moreno deu um suspiro em alívio. Ruivar, pensativo. Isso é muito estranho, tenho que entender melhor como isso funciona, pensou, enquanto tentava repetir o feito anterior, conseguindo, agora, repetir, algumas vezes seguidas, embora isso o deixou muito cansado. Ruivar refletindo. Pelo que entendi, tem uma energia estranha que sai do meu corpo, e graças a ela eu posso soltar essas chamas. Mas, ao mesmo tempo que eu gasto essa energia eu fico cansado, pensou Ruivar, se sentando no chão, enquanto respirava pesadamente. Bom, acho que vou descansar um pouco e depois continuarei com isso, falou enquanto fechava os olhos e dormia. Após de algumas horas, Ruivar acordar, e sente algo diferente em seu corpo, como seus ferimentos causados pelos lobos de ontem, que estavam curados, ficando somente algumas cicatrizes, e que não sentia seu corpo dolorido. Não só isso, como também sua visão ficou mais aguçada e, estranhamente, conseguiu ver muitas luzes diferentes, como se ao redor tivesse emanando essa mesma luz, só que de várias cores, nas árvores, no fogo de sua fogueira, na água
do lago. Tudo emanava essa luz, deixando Ruivard maravilhado com tal coisa. Então Ruivard tenta tocar nessa luz, mas ele a atravessa como se fosse fumaça, então ele deixa isso de lado, e começa a treinar com suas brasas. Saiam de suas mãos, e quando fez isso, nota duas coisas. A primeira é que, ao soltar as brasas, elas estavam maiores e não o desgastavam tanto como antes. E segundo, ao soltar as brasas, ele vê uma luz vermelha parecida com a da fogueira surgir em sua mão, enquanto um fluxo de energia saia de sua mão. Ruivard pensou em duas coisas. A primeira é que, após ele gastar toda esse calor / energia de dentro e depois repousar, ela ficou maior e mais poderosa, e que a energia dentro dele poderia ser convertida em elementos da natureza. Então ele tenta fazer com água, tentando pensar nas características da água, e após tentar 5 vezes, ele faz pequenas gotas de água sair de sua mão, que logo caíram no chão, molhando o solo. Ruivard: parece que se eu pensar no elemento que quero eu posso libertar ele. Isso é interessante. Se eu souber dominar isso eu poderei utilizar isso em caçadas ou até mesmo em armadilhas, pensou animado. Bem, tenho que pensar em um nome para isso. Bem, que tal fogão? Não, a energia abrange mais que apenas fogo. Liberação? Não. Emanar. Pera, já sei, mana. Sim, esse é um bom nome. Vou chamar essa energia estranha de mana. Vai ser interessante descobrir seus mistérios, disse Ruivard, empolgado por sua nova descoberta. Após isso, alguns meses se passam e Ruivard descobriu várias coisas sobre a mana, como por exemplo, descobriu que poderia não só usar sua própria mana para gerar magias da natureza, como também poderia manipular os próprios elementos da natureza com sua mana, fazendo, por exemplo, uma bolha de água com a água do lago, ou utilizando o vento para localizar a direção de suas presas. Em um dia que estava caçando, Ruivard escuta alguns latidos. Então ele foi verificar o que estava causando esse barulho. Ele ficou muito surpreso. 4 pedracos, primatas que podiam utilizar magia de terra para criar pedras, essas que serviam tanto para combate a curta e a longa distância. Os 4 estavam lutando contra um lobo da lua alfa. Esse estava protegendo um pequeno lobo do eclipse, que era uma espécie híbrida muito rara, sendo a cruza de um lobo do sol e lobo da lua. O alfa estava bem machucado, com vários cortes pequenos e que sangravam, mas mesmo assim ele defendia o filhote com todas as forças. Vendo aquilo, Ruivard decidiu que iria agir. Ele pegou seu machado e lançou na cabeça dos primeiro pedraco, o matando na hora. Depois ele lançou como uma mão uma magia que criava uma estaca de pedra, enquanto com a outra lançava uma bola de fogo, ferindo o segundo na perna, e o terceiro sendo queimado gravemente. Com isso ele finalizou ambos ao pegar seu machado e cortar seus pescoços, só faltando o líder do grupo, que além de mais forte e resistente era o mais inteligente do grupo, sendo que ele tinha uma pele que se assemelhava a rochas. Ruivard ataca com seu machado na perna esquerda do líder, porém sua pele e carne eram muito espessas, então o machado ficou preso na perna. O pedraco rosidor e avançou em direção ao moreno, que devido com a ferida causada no macaco, conseguiu desviar com facilidade, enquanto lançava bolas de fogo, mas percebeu que não estava causando um dano significativo. Então Ruivard tenta usar uma coisa que ele pensou. Ruivard: a minha magia não tá funcionando nele, e a única coisa que deu algum dano significante foi meu machado. Mas mesmo assim, se eu só atacar com ele vou gastar muito tempo e energia. Mas o que acontece se eu tentar usar magia no machado? Pensou Ruivard, desviando de um golpe do pedraco, que estava usando um porrete de pedra, e após pensar um pouco, ele retira, enquanto deslizava por baixo do alfa, o seu machado da perna da fera. Então Ruivard segura seu machado, colocando suas 2 mãos nele, e se concentrando. Então ele envia mana para seu machado, fazendo a sua lâmina azul ficar brilhando intensamente. Então Ruivard avança no pedraco. Ao atacar, ele realiza um corte no braço direito, que estava com o porrete, facilmente cortando o braço, fazendo o mesmo rugir de dor, enquanto o sangue vazava do braço cortado.
se aproveitando da distração, solta várias bolas de fogo no monstro, que fica temporariamente cego. Ruivar, então, dá um ataque no pescoço do símio revoltado, decapitando o alfa. Logo após, porém, de o matar, uma energia sai de seu cadáver. Ruivar se aproxima dela, ela então entra dentro dele, fazendo ser absorvida, fazendo seu cansaço diminuir e sua mana ser aumentada um pouco, fazendo o mesmo ficar surpreso com isso. Ruivar então vê os lobos atrás de si. O maior estava quase sucumbindo devido ao cansaço e às feridas. Vendo isso, Ruivar sai calmamente, mas o lobo maior desmaia, fazendo o filhote ficar cheirando e latindo para ele acordar. Ruivar dá um suspiro e vai até o lobo maior, que faz o lobo filhote rosnar e dar latidos muito finos. Ruivar então carrega o lobo lunar até sua casa. Após isso, ele deixa um pedaço de pele de bufalorde para protegê-lo do frio, enquanto deixa um pedaço de carne. Algum tempo se passa e o lobo acorda. Ruivar calmamente sai de sua casa e vê os lobos se alimentando da carne. Após os dois lobos encaram Ruivar, que estava sentado em uma cadeira. O lobo tentou andar para fora de lá, mas ficou muito fraco e se deitou, pois suas feridas ainda não se curaram. Então Ruivar se aproxima do lobo maior, deixando ambos rosnando para ele. Ruivar: calma, estressadinhos, eu não vou machucar vocês. Os lobos param de rosnar, mas ainda o encaram. Ruivar dá um suspiro, aponta com sua mão direita, utilizando o que descobriu após algumas caçadas. Ruivar coloca as mãos sobre o lobo, essa que estava emanando uma luz verde. Após tocar no lobo, suas feridas se fecham. Ruivar dá um sorriso e diz: bem Totó, eu fechei suas feridas, mas se você se esforçar demais elas vão se abrir. Sugiro que descanse por enquanto, disse após se virar e entrar em casa. Logo em seguida, fechando a porta, já estava de noite. Então os lobos se deitaram juntos, sendo o maior estava ao redor do menor para dormir. No dia quando era de madrugada, Ruivar sai para mais um dia de caçada. Ele vê os lobos dormindo e sai calmamente, mas os lobos escutam seus passos e acordam, começando a segui-lo, e embora ele os espantasse, eles sempre voltavam, então ele desistiu de espantá-los. Quando acham uma presa, os lobos avançaram na mesma, assustando e fazendo-a fugir. Ruivar fica furioso e grita com raiva: porra! Vocês assustaram o meu almoço, lobos idiotas. Os lobos abaixam a cabeça, como forma de submissão, deixando Ruivar surpreso com aquilo. Ok, vocês podem ficar, mas se me atrapalharem não vai ter comida para vocês, entenderam? Ambos os lobos latiram em concordância, fazendo Ruivar pensar que eles entendiam o que ele dizia. Então, Ruivar encontrou uma outra besta. Dessa vez era um javadeira adulto, que era bem grande e mais resistente que um jovem, tanto que a sua carapaça era tão grande e grossa que haviam, em certas partes, alguns ninhos de aves em cima. Após pegar o arco e engatilhar a flecha, Ruivar adiciona magia de vento e terra para fortalecer e aumentar o dano causado pela flecha, e após disparar, a flecha acerta em cheio o javadeira bem na lateral, porém não foi o suficiente para o matar. Então, o mesmo encontra o moreno e avança para o ataque, forçando Ruivar a largar o arco e desviar, tendo que lutar com seu leal machado. Ruivar e o javadeira estavam se encarando, frente a frente, porém, para sua surpresa o lobo entraram na luta, sendo o mestiço estava pela frente, distraindo o animal enorme, enquanto o de pele escura atacou a pata anterior esquerda, fazendo o javadeira grunhir em dor, fazendo o mesmo baixar a guarda. Vendo essa brecha, Ruivar avança a toda velocidade, e usando sua força, magia e machado, ele corta a pata direita da frente, e depois a esquerda, e por fim ele finaliza o decapitando. Após respirar profundamente, ele olha para os lobos, esses que olham de volta com uma cara de: desculpe por interromper sua luta. Ruivar dá um suspiro e diz: muito obrigado pela ajuda, iria demorar bem mais para matar ele sem vocês, diz dando um sorriso, fazendo os lobos latirem em alegria. Então depois desse dia, os lobos participaram das caçadas de Ruivar, fazendo todos terem um grande vínculo de confiança e lealdade. Bem gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que gostem do vídeo e se possível peço que, se